bem, pastor. Caiu também, nem avisou aqui. Apenas caiu. Mas eu estava com uma fala bem interessante. Uhum. Tá, a gente estava vendo aí essa coisa do... Olha, eu te digo com honestidade, sem nenhuma... Tem xingação, os caras falam do cara... Uma vez um amigo meu disse assim, cara, você fica falando as coisas que você fala, não quer que os caras fiquem chateados com você? Então é isso mesmo, eu acho que quando o pessoal fica chateado, tem que ficar chateado mesmo. Às vezes quando ficam, eu digo, puxa, porque eu fui compreendido, né? Eu me comuniquei legal. Eu nunca tive assim nenhum problema. Uma vez me perguntaram assim, alguém já puxou o seu tapete? Aí eu digo, cara, eu não tenho tapete. Eu não tenho tapete de nada, eu não tenho aspiração. Meu pai foi por um período eu fui presidente do Conselho Nacional da Igreja de Cristo, por um único período. Eu achei que era um momento que precisava de alguém que lidasse com reconciliação, com pacificação, construção de paz no ambiente, e eu percebia algum acirramento contra alguns grupos, e nesse período, assim, eu dei uma contribuição, né? Tanto que foi um período que nós não tivemos, assim, saída de nenhum grupo da Igreja de Cristo. Na época foi criado o que se chamou de região eclesiástica, de tal forma que às vezes um grupo quer tirar uma igreja ou qualquer coisa assim, e se a pessoa desejar, ela vai encontrar um guarda-chuva institucional, não sei se ainda pode ser assim, até porque eu tenho estado muito fora, né? Então, vou dizer assim, honestamente, se você perguntar, você ficou... Não, cara, às vezes eu fico assim chateado porque os caras que são amigos vão ser amigos sempre, né? Eu, quando dou palestra para outros grupos, outros profissionais, eu digo que as pessoas gostam das profissões e não das pessoas. Ou seja, você tem a associação de médico, mas os médicos não são amigos, eles são amigos da função. A associação dos sindicalistas, eles são amigos por causa da área trabalhista deles, né? Do campo de trabalho. Então, assim, só para dizer que eu sou fascinado pelo Evangelho, cara. Eu sou fascinado pelo Jesus Cristo de Nazaré. E aí, quando eu vejo os caras botando uma coroa de espinho na cabeça de Jesus, e Jesus feliz da vida, porque não colocaram a coroa do Pilatos? Porque eu acho que a grande alegria de Jesus foi quando colocaram a coroa de espinho. Ele disse, puxa vida, que legal, ainda bem que não colocaram a coroa do Pilatos. O texto bíblico, rapaz, diz que Jesus estava vestido com a roupa de uma única costura. A roupa de Jesus era uma roupa de uma única costura. O que é uma roupa de uma única costura? Uma roupa de uma única costura é um pano retangular ou quadrado, é um pano retangular ou quadrado que o cara enrola aqui no pescoço, faz uma única costura e faz 2 orifícios para meter os braços. Então, é tanto que quando eu vejo o pessoal cantando, aí eu olho assim, eu fico olhando a cena de Jesus sendo julgado pelo Pilatos. O Pilatos numa cadeirona bonita, o Pilatos todo chique, e Jesus com a coroa de espinho e um lençolzão, a roupa de uma única costura. Aí eu fico perguntando, o pessoal está cantando a Pilatos ou está cantando a Jesus? A quem está se cantando, né? Nós somos tão terríveis que nós não percebemos que o Deus que é Deus não precisa de título. E quando eu chegar diante de Faraó, eu digo que o Senhor é quem? Eu sou o que sou. E ponto final. Aí Jesus diz, antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus, para ser o que é, não precisa de título, gente. Basta uma manjedoura. É suficiente para Jesus um jegue. É suficiente para Jesus uma coroa de espinho. Então, assim, se eu digo que sou seguidor de Jesus... E aí, eu não estou nas principais cadeiras, não estou com as roupas que os caras estão, eu vou ficar chateado, e vou ficar chateado porque o cara reclama não, xinga porque eu sou debochado, porque não sei o quê. Fazer o quê, cara? Tocar a vida, não, pastor Carlos? Hein? Tocar a vida e o ministério, né? Se não afeta a integridade, se não afeta o caráter, aí tudo bem. Não afeta o meu caráter, não afeta a minha integridade, não afetam as coisas que eu valorizo mais na vida. Quero amar as pessoas, quero cuidar de gente sofrida e vou fazer, mesmo com as minhas limitações, vou fazer o possível para cuidar de gente sofrida. Vou estar com gente simples, gente que está à margem da sociedade. Pastor Eliane, que o senhor deve conhecer bem, filha do pastor Zé Dantas.
agora há pouco comentou assim, o pastor Carlinhos é muito amigo do meu pai. O pastor Zé Dantas é uma figura, assim, um sujeito de uma integridade invejável, né? Um homem que dedicou 47 anos da sua vida a uma igreja, né? Ali em Mossoró, muito embora tenha pastoreado em outros lugares, mas um homem que se manteve íntegro numa mesma igreja por 47 anos. Ouvi aqui o depoimento já do pastor de Cássio, depois de tudo isso que ele passou, esse tempo que ele passou agora na UTI, né? Contou o quanto foi duro, difícil ter saído dali, permanece fiel ao ministério. Ouvi o pastor Lira, você deve lembrar bem do pastor Lira, que está aqui em Natal, né? As experiências dele, o coração quebrantado, ele me surpreendeu até, porque ele é um sujeito muito recatado, né? Mas o que me impressiona nesses depoimentos, inclusive no seu depoimento, é que nessa fase da vida ainda estão empolgados e felizes com o ministério. Eu não vou... Assim, na Igreja de Cristo, fora da Igreja de Cristo, em qualquer lugar, eu quero exercer a minha vocação, meu ministério, porque minha vocação e meu ministério é uma coisa com Deus. Com Deus. No momento que nessa minha vocação com Deus eu puder servir aos batistas, aos católicos, aos presbiterianos, à Igreja de Cristo ou a qualquer outro grupo, eu estarei servindo. Então, na verdade, a minha vocação é um chamado para transitar, é uma vocação peregrina. O pessoal pensa que eu faço peregrinação por brincadeira. Não, eu faço peregrinação como uma pedagogia para aprender sobre a vida, para aprender sobre a existência, até porque Jesus era um peregrino e o povo de Deus era peregrino. E é interessante que a gente canta, né? Peregrinando, vão pelos vales, e aí eu não vejo o pessoal peregrinando. Sou peregrino, né? E aí a gente fala sobre essas coisas. Então, assim, só para dizer para você que eu tenho o maior fascínio, o maior encantamento pela vocação e pelo ministério. De novo, porque vocação e ministério não depende de terceiros. É uma questão sua com Deus. Então, a minha vocação, cuidar de gente, é uma questão minha com Deus. Por exemplo, eu nunca fui tão pastor como nesse período do isolamento físico. Então, o pessoal aí preocupado em juntar-se em igreja e tal. Nossa comunidade nunca atendeu a tantas pessoas e nunca foi tão igreja como nesses últimos tempos. O estudo bíblico que eu fiz domingo pela manhã, eu fui ver hoje ali, tinha uma visualização de pessoas, não é só que passou e deu um clique, não. Mais de 1.500 pessoas. O alcance que eu tenho tido nesses últimos tempos, eu ficava com vontade de usar essa... Com vontade não, Caio Fábio aqui dizer, Carlinhos, você tem coisa para dizer para a gente, usa mais a internet, usa essas tecnologias. E eu dizia, não, cara, evangelho é corpo a corpo, é perto um do outro, é olho no olho, né? E descobri que ele estava certo. Então, isso que nós estamos fazendo aqui agora, por exemplo, abençoa, a gente é abençoado, abençoa muita gente, né? E assim, sobre o pastor Zé Dantas, pessoa de vida linda, íntegro, cara, um paizão, um marido e tanto, um pastor sempre cuidador de pessoas. Ele não é o gerentão, ele não é o empreendedor, né? Ele não tem o espírito do Judas, ele tem o espírito do Jesus de Nazaré. Judas deve ter ficado muito chateado com Jesus. Eu estou escrevendo um livro, vai para o 4º capítulo, né? Do Judas suicidou-se, mas seu espírito continua vivo. Então, Judas vai ao Bank of Jerusalém para abrir uma conta bancária. E quando o gerente pergunta que negócio, ele diz, não, é porque o nosso líder é gente boa, mas o cara transforma água em vinho, não vende 1 litro. Multiplica pão e peixe, o cara é ruim de empreendimento, ele não conseguiu fazer uma grande empresa. E aí o gerente começa a discutir com Judas. Não, mas eu ouvi falar de Jesus, ele é uma pessoa assim e tal. Então, assim, só para dizer que o pastor José Dantas... Carlos, lá no açaí do Robério, o senhor falou, estava escrevendo esse livro, né? E já criou uma expectativa, né? Pois é, agora que eu estou lembrando, pois é. Então, o pastor Zé Dantas é essa pessoa, cara, de vida bonita. Talvez, no que diz respeito à leitura, ele e o Alexandre sejam os mais consumidores de livros. Ele e o Alexandre, vida íntegra. E talvez esteja vivendo um dos melhores momentos da sua vida vocacional e as pessoas nem entendam por causa do isolamento dele, do palco, do público, do auditório, né? Eu acho que é pouca percepção que nós temos sobre o Evangelho.
E, sem dúvida nenhuma, o showman, a gente pensa que o showman é só uma questão de estética. Não é. O cara está fazendo show, não. Só porque o cara faz dançando e pulando é o show, e o outro que está só falando não é show? Que conversa é essa? Então, o pastor Zé Dantas é uma das pessoas que eu tenho uma admiração profunda, é um amigo. É aquele tipo de pessoa que, se alguém aqui precisar um dia confessar pecado, procura o pastor Zé Dantas, que ele vai entender e compreender você. Vai lhe escutar. Ele é legal no momento, até porque ele não está escutando bem. Aí é bom porque você fala, ele nem vai escutar direito, ainda vai orar e abençoar a sua vida, né? Pastor Então, Ricardo, muito querido. e assim, uma pessoa não uma pessoa que não vem do meio acadêmico, mas que é profundamente culta, né? Erudito, tem Sim. um vocabulário rebuscado, uma pessoa realmente admirável. A Carol, que é filha do pastor Arival, ela está perguntando aqui, não seria este o princípio, o principal chamado da igreja, cuidar dos oprimidos? Qual seria, finalmente, nosso lugar na luta por justiça social? Excelente, querida. Que colocação fantástica. Bom, se a gente pegar o capítulo 6 de Mateus, a justiça está junto da disciplina de espiritualidade. Não orar como os hipócritas, jejuar, mas não jejuar publicamente. Quando for fazer filantropia, não permita que a mão direita veja o que a esquerda está fazendo. E aí, antes dessas citações, é sobre justiça. Então, se a vossa justiça não exceder muito a dos escribas e fariseus, né? Não pratique a justiça para terem publicidade e tal. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz, alegria e gozo no Espírito Santo. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Então, a justiça é uma das nossas vocações, é uma das, né? Porque é nossa vocação adorar a Deus, é nossa vocação viver em comunhão, é nossa vocação a edificação, faz parte do nosso serviço a evangelização e faz parte do nosso serviço a ação, seja social ou ação política, ou de prática de justiça. Quando eu falo de ação política, eu não estou falando de política partidária. Por exemplo, combate à exploração sexual contra crianças e adolescentes. Esse combate é uma ação política. Combate à pedofilia é uma ação política. Combate ao abuso sexual de crianças e adolescentes. Isso acontece geralmente no meio da família ou perto da família. Isso é uma ação de justiça. Tráfico de pessoas, né, pastor? Tráfico de pessoas, exploração do trabalho infanto-juvenil, né? Não ser justo no salário das pessoas que trabalham para você, né? Então, tudo isso é justiça. Por exemplo, nós estamos num dos países mais corruptos do mundo, nós estamos num dos países mais injustos do mundo e somos ao mesmo tempo, olha só, um país que se considera um dos maiores países cristãos do mundo. Nós somos o maior país católico do mundo e nós somos o segundo maior país protestante do mundo. Então, que protestantismo é esse que chegou aqui, batizado de tanta corrupção? E aí não é o país que é batizado de corrupção, você tem um protestantismo batizado de corrupção. Um protestantismo alienante, e um protestantismo que, inclusive, se tornou violento. O protestantismo brasileiro, na sua grande maioria, se tornou violento a partir da música, das ações. Os caras brigam com os de fora. Quando não aparece um de fora para brigar, eles brigam com o de dentro, mas precisam brigar. Isso é terrível, isso é doentio. Doentio, assim, a disputa, né, a concorrência, né, esse espectro de mercado, né, que a igreja brasileira possui, né, pastor Carlos, de concorrer com a outra. E eu lembro que o senhor falou uma vez em Mossoró que, se uma igreja quer ter sucesso, ela procura um lugar que ofereça espaço para estacionamento, tenha uma rádio. Naquele período não se utilizava tanto a internet, né? Então, faça um planejamento de marketing e
tem um bom discurso e é possível que essa igreja tenha sucesso. Mas talvez, né? Aqui em Fortaleza, algumas igrejas precisam primeiro se preocupar com o espaço do estacionamento, depois com a membresia, porque ela vai precisar de mais metros quadrados para colocar carros do que para colocar pessoas. É um negócio assim, chega a ser chocante, né? Chega a ser chocante, mas essa é uma realidade que se instalou, né? Ela transformou-se em grande negócio e as pessoas não percebem que, em geral, claro que eu estou generalizando, em geral aqui é uma generalização, todas estão indo nesse rumo, porque vale o sucesso, a imagem pública, vale a publicidade, não a integridade e a obediência. Então, se eu não fizer assim, eu não vou crescer como os demais. Então, eu tenho que ir por aí. E não somente isso, vale a expectativa e o grito do povo. Então, se eu quero fazer uma grande festa, pago uma conta boa, chama um animador de auditório e ponto final. E está resolvido. E o povo vai gostar, né? O povo vai gostar. Agora, quando você vai para as entrelinhas, quando você aprofunda no ambiente, você vai perceber que tem discurso de violência, tem discurso de truculência. São pessoas que amam os seus que estão no seu mesmo feudo, mas não conseguem amar outros diferentes, não conseguem respeitar outras pessoas, e por aí vai, e por aí vai. Então, essa coisa da vocação e do ministério, eu acho que as pessoas que têm um compromisso com Jesus e com o seu evangelho, elas vão continuar a vocação e o ministério em qualquer circunstância, em qualquer situação. As pessoas que entram nisso com outras aspirações, se elas ingressarem e se derem bem nesse negócio, elas vão longe. Se nos espaços de concorrência elas ficarem à margem, elas vão se frustrar, se entristecer. E ainda tem um detalhe a mais. Para alguns, que inclusive tiveram sucesso, chegaram no final da vida, se aprofundaram no Evangelho, na vida do Jesus de Nazaré, e descobriram a frustração já não é mais com a missão ou a vocação. A frustração é com o fato de terem feito essa escolha. E arrependidos que gastaram tempo, energia, saúde, sacrificaram família, mas não fizeram o que Deus pediu para que elas fizessem. Aliás, eu acho que a pior coisa para a vida de uma pessoa é terminar a vida, olhar para trás e dizer assim, gastei tempo e energia, Deus olhou lá de cima e disse, meu filho, você fez muito bem feito, mas o que você fez não tinha nada a ver com o que eu pedi para você fazer. Deve ser terrível, né? Terrível. Deve ser um dia evitado. Pastor Carlos, assim, com essa história muito vasta, deve ter ocorrido muitos acontecimentos na sua vida que são marcantes. Mas o senhor destacaria alguns, assim, ao longo do ministério? Não seria, então, só a vida, né? Porque aí nós tornaríamos, então, uma pergunta muito expansiva. Mas no ministério, no sagrado ministério, alguma coisa lhe marcou muito, positivamente, ou talvez até negativamente, e o senhor aprendeu com isso? Talvez uma das marcas que eu não esqueço nunca, porque eu não era do cenário, eu não era do grupo, foi quando eu fui convidado, o grupo carismático da Igreja Católica aqui em Fortaleza fez um encontro, Um Dia com Jesus. E o padre Haroldo disse assim, olha, se é um dia com Jesus, a gente tinha que chamar um pastor evangélico para pregar, porque é mais interessante a gente ouvir um pastor falando sobre Jesus do que um padre. E ele foi muito honesto, ele diz assim, nós falaríamos bem sobre Maria, sobre São Francisco, mas um pastor seria legal. Eles falam com a vida deles e tal. E aí eu fiquei feliz porque quando eles foram escolher, me chamaram. Tanto que eu me lembro, era no Paulo Sarazate, eu me lembro umas 3 pessoas que eu conhecia que estavam com um folhetozinho na mão, né? Em parceria com o anticristo e tal, me xingando lá. Foi muito interessante. E falei tudo o que eu achei que devia falar. Inclusive fiz apelo. E naquela manhã eu vi pessoas com suas batinas ajoelhadas, eu vi freiras ajoelhadas e vi outras pessoas lá. Isso não significa que porque estava ajoelhado, só estou tentando dizer que esse momento marcou minha vida. Foi 1900, aí por volta, eu acho que de 82, não lembro exatamente. Eu acho que eu até tenho que vasculhar isso, quando é que foi o encontro dos carismáticos aqui em Fortaleza, que o tema era Um Dia com Jesus. Era Um Dia com Jesus.
Então esse momento marcou muito assim a minha vida, porque não tinha nada a ver com o meu mundo, não tinha coisa assim muito interessante. Talvez uma outra marca muito forte na minha vida, porque foi também de família desconhecida, uma família do Rio de Janeiro, claro que descendente aqui de pessoas do Ceará, que vinculava a minha vida à vida da freira, que era uma família rica aqui do Ceará, tinha várias propriedades e tinha 2 filhas, uma que faleceu e a outra que era freira. A freira, então, ficou com toda a propriedade. E o local que eu moro porque essa família achou que eu tinha uma vida parecida. Era uma freira piedosa que gostava de ajudar pobre e tal. Eles achavam que eu tinha uma vida e eu paguei um preço simbólico pela casa que eu moro hoje. Eu hoje moro num local muito legal, muito gostoso, muito agradável, um presente de Deus. Eu digo assim, eu tenho aqui empresários, pessoas que têm condições em Fortaleza, que me conhecem, e se essas pessoas fizessem isso, eu ia dizer, não, porque eles conhecem. E esses outros não, eu não sabia de onde, não conhecia. Claro que uma das pessoas da família tinha lido o livro Eles Herdarão a Terra. E, segundo ele, quando lia o livro, lembrava-se do local e achava que o local deveria ser meu. Eu sei que no processo todo é o local onde eu moro. Eu acho que isso é uma providência divina sem explicação, é um oásis para mim, foi o local onde minha mãe veio morar, morou mais de 10 anos, foi um bálsamo para minha mãe. É o local onde a Gidélia, minha irmã, viúva do pastor Djalma, mora aqui, se sente muito bem. Então é assim um ambiente que eu tenho muito prazer. É o local onde o Júnior, um garoto envolvido com o mundo da violência, veio morar e hoje é líder de uma igreja evangélica aqui na cidade, pai de família. É o lugar onde o Ney, um garoto também, que já tinha sido preso 4 vezes, veio morar e é hoje outra pessoa. E tem abençoado a muita gente. Então, assim, se você diz, tem alguma coisa no mistério que marcou essas coisas... A provisão e o cuidado de Deus. Eu tive 2 momentos que eu pensei que eu ia morrer. Foi um dos momentos em Angola, quando eu falei da explosão do paiol de bombas, eu pensei que eu ia morrer. Era um negócio assim, eu confessei todos os pecados, até o que eu não tinha cometido. Lembrei de pessoas queridas e amadas que eu deveria abraçar. Lembrei de coisas que eu poderia fazer e não tinha feito. Então, inclusive por isso que na minha vocação, eu sempre imagino que eu posso morrer na próxima semana. Então não é nada assim de querer ser bonzinho com ninguém, mas esse negócio de ficar sempre passando o bastão para outra pessoa, a tarefa para outra pessoa, é porque se eu morrer na próxima semana, a Igreja do Parque Araxá não vai sentir do ponto de vista da continuação da vocação e da missão. Se eu morrer na próxima semana, a Igreja de Cristo da Aldeota não vai sentir no que diz respeito à vocação e à missão. O projeto Procica, que é um projeto da Igreja de Cristo Semente, da Igreja de Cristo, que é um projeto lá no Castelão, o projeto vai continuar normalmente. A Igreja Salinas, que hoje tem o pastor Dino e a pastora Melissa, a igreja não vai deixar de continuar. E são todos trabalhos que nós assim apoiamos e implantamos. Eu nem fico falando sobre isso. A Igreja da Maraponga surgiu com a nossa vocação, nosso ministério. A Igreja do Centro, onde o Robério hoje é pastor, surgiu porque nós começamos essa igreja. E eu não fico falando isso para ninguém, né? Não fico divulgando esse tipo de coisa. E depois dizem que eu não amo e que eu não... conversa. Pastor, eu não quero explorar muito o senhor fique à vontade, mas eu ainda tinha mais uma pergunta para fazer, também que contempla esse tema aí, né, de ministério e igreja, porque nós estamos num período de uma transformação forçada, né? A gente precisou se adaptar a esse novo momento, né? Como o senhor colocou, a questão lidar com a tecnologia e fazer uso dessa ferramenta para o pastorado, para o pastoreio. E a sua experiência está sendo bem sucedida. O senhor entende que isso é permanente? Será que isso vai passar? Nós vamos voltar àquele modelo anterior ou vamos precisar nos adaptar ao uso da tecnologia para ampliar nosso trabalho enquanto pastores, para atender pessoas? Como é que o senhor vê o comportamento da igreja agora, pós-pandemia? Veja bem, talvez a analogia que eu vou fazer seja muito simplória, mas a igreja, para quem Tiago escreve, era uma igreja em dispersão, que não tinha endereço. O que ele chama de as 12 tribos de Israel em dispersão,
a plenitude do povo de Deus em dispersão, porque, na verdade, ele está usando a expressão 12 tribos de Israel não para se referir mais ao povo de Israel, mas para se referir ao povo de Deus, a plenitude do povo de Deus que estava em peregrinação e em dispersão. Então, a tecnologia que ele tinha era o papiro, era escrever, e aí ele escreve. E aí Paulo fica naquela prisão domiciliar em Roma. Qual é a tecnologia que Paulo possuía? A carta. E aí ele vai e usa a carta para se comunicar com os irmãos, cartas circulares. Em alguns manuscritos, por exemplo, a carta que é chamada de carta à igreja que está em Éfeso, em alguns manuscritos não tem o nome Éfeso, aquele está em branco. Possivelmente, por isso que era uma carta bem geral, ela não fala de assuntos específicos de uma localidade, é chamada de epístola geral, porque era uma carta doutrinária e bem geral. Ou seja, tudo indica que era um instrumento de comunicação que Paulo utilizava. Quando Paulo foi livre da prisão em outras ocasiões, além da carta, ele fazia questão de ir presencialmente. Eu, por exemplo, eu já estou indo a algumas atividades. Eu estou aguardando a informação sobre a morte da minha querida Beth, pastora metodista. Se o sepultamento for amanhã de manhã, eu vou estar por lá. Claro que usando todos os protocolos, usando máscara, com todos os cuidados. O fato de que eu já tomei a segunda dose não me tira o risco de propagar o vírus para outras pessoas, desde que o vírus seja na minha respiração ou no meu corpo. Ele não me afeta, mas ele pode afetar um jovem, por exemplo, que não esteja vacinado. Então, por conta disso, eu vou sempre tomar conta e cuidado com todos os protocolos. Até que a ciência descubra um outro jeito da gente lidar com essa pandemia, eu vou tomar esses cuidados. Então, como é que a gente pode lidar com isso depois? Tem que ser o mesmo amor, a mesma misericórdia, a mesma bondade. E discernir a partir das informações das pesquisas bem feitas, que são as pesquisas da ciência, que estão dizendo as coisas aí para a gente. Então, no que diz respeito à comunidade, nós queremos ser mais fraternos, mais companheiros e companheiras bondosos e bondosas, né? Ajudar mais uns aos outros. Então, a Igreja de Cristo no Parque Araxá é uma igreja de aposentados, não é uma igreja de pessoas ricas. As pessoas que são os profissionais liberais, na sua grande maioria, ou foi para outra denominação ou foi acolhida na Igreja de Cristo da Aldeota. Então, a Igreja de Cristo do Parque Araxá, como aquele texto diz, né? Eles foram bondosos além das suas necessidades, né? Tem sido uma igreja muito bondosa, eu tenho estado assim impressionado com esses irmãos e irmãs, a generosidade, a bondade desses irmãos e irmãs. Então, nós precisamos continuar nessa luta. Voltando só, porque eu acho que é importante essa pergunta que ela fez aí na luta sobre justiça. Então, a justiça é uma das tarefas da igreja, deve ser uma das vocações. Eu não digo que é a principal ou a mais importante. A igreja precisa adorar, a igreja precisa ter comunhão, a igreja precisa ter evangelização. E no caso de um país injusto como o nosso, corrupto como o nosso, a igreja tem que lutar por justiça. Agora, se alguém aqui quer lutar por justiça, faça um plano funerário bacana, porque geralmente quem lutou por justiça morreu precocemente. Martin Luther King, Amós, especialmente os profetas menores, todo mundo que lutou por justiça, João Batista, porque quem luta por justiça tem que denunciar os poderosos, tem que confrontar poderosos. Que poderosos? Os poderosos da política, os magistrados, os sacerdotes, sejam eles padres ou pastores, precisam ser denunciados, e essa turma, quando percebe que o seu negócio foi mexido, a tendência é eliminar o outro. Então, elimina, excluindo com cassação cívica ou com cassação degolando a cabeça do João Batista. Mas inclusive, pastor Carlos, é curioso o senhor mencionar isso, que nós temos vários poderes e pessoas poderosas, né? Esse poder que emana do narcotráfico, por exemplo, que exerce poder sobre determinada comunidade. Aqui nós temos o caso de um pastor de nossa igreja, que foi obrigado pelo chefe da facção a deixar a comunidade que ele pastoreava, porque ele foi descoberto que é policial.
e ele teve que, inclusive, vender a casa onde mora, trocar o número de telefone, e ele não fez absolutamente nada, assim. O fato de ser policial já foi suficiente. Claro que existe aí uma outra questão que envolve aí a polícia, né, que atua nas comunidades e tal. Mas isso deve acontecer e pode acontecer com alguém que manifeste algum comportamento que, de algum modo, seja visto atravessado, seja reprovável aos olhos desse pessoal. Eu mesmo tive uma questão ali em Nova Descoberta, que é um ambiente também, tornou-se um ambiente assim, em que uma pessoa envolveu-se com uma situação de violência e chegou a nós a informação que nós não poderíamos ajudar essa pessoa. Se ajudássemos essa pessoa, corríamos o risco de sofrermos uma pena, não apenas a mim, mas à igreja. Aqui em Calcaia teve uma situação com a outra narrativa, mas da mesma natureza, com as mesmas consequências. Um pastor de uma igreja evangélica aqui tem um sobrinho que é envolvido com uma facção. E o bairro onde ele mora é dominado por uma outra facção. O menino é de uma facção A e ele mora no bairro onde tem uma facção B. Eu estou falando de um caso concreto, citando A e B só para proteger a família, né? Nem preocupação comigo, não. E aí o que é que aconteceu? O sobrinho veio na casa do pastor para ver o tio, para conversar com a família, fez uma visita passageira. A facção que é do bairro achou que o rapaz estava vindo para criar meios e caminhos, mecanismos para a facção dele se instalar. E a facção que estava no bairro achava que o pastor era a base e o ponto de apoio para que isso acontecesse. E ele teve que deixar o bairro. Esse assunto foi levado à segurança pública e o que foi dito é que não podiam fazer nada. Então, essa é uma situação muito complexa e muito difícil. E aí tem uma coisa preocupante para nós que somos evangélicos. E eu digo porque eu tenho aproximação com muitos jovens envolvidos com o mundo da violência e que são ligados a facções. Eles têm um tipo de linguagem religiosa, cultural do mundo protestante, principalmente pentecostal e neopentecostal. A probabilidade de que são filhos de famílias que faziam parte de igrejas, né? Então, mas o que não é nem essa questão que eu quero colocar, é como é que eles conseguem vincular o tipo de espiritualidade à violência. E como é que eles conseguem, de maneira tão simplória, vincular a divindade que está do lado deles com o Deus que foi pregado para eles. Então, isso não admira que você tenha uma liderança que se vincula a qualquer discurso de violência. Não admira que você tenha um tipo de perfil religioso que faz a marcha para Jesus e sinalzinho de arma. Não admira. Porque o discurso da violência está dentro da cultura religiosa dessas pessoas. Estou falando isso, por favor, não é para fazer nenhuma comparação com facção e igreja, mas é para dizer o seguinte: nós precisamos reelaborar o nosso discurso, porque nós somos seguidores de Jesus Cristo, o príncipe da paz. Somos seguidores de Jesus Cristo, o príncipe da paz. O Deus que nós conhecemos, ou que devemos conhecer, é o Deus revelado no Jesus Cristo de Nazaré, o Deus que humildemente ama, né? Então, essa compreensão, nós precisamos nos despir dessa divindade militar e perversa das culturas islâmicas e das culturas judaicas. São poucos, pastor Carlos, os depoimentos e até vídeos de episódios que antecedem um crime e o pessoal está orando antes, né? Ou pede oração, né? Pede oração, né? Ore por mim, para que Deus me proteja, porque eu estou indo agora cometer um crime. Quer dizer, uma coisa, do ponto de vista bíblico, né, absurdo, assim, não tem coerência, harmonia nenhuma. Então, isso é muito sério. Isso estou sinalizando isso porque nós estamos diante aqui de pessoas desse segmento religioso para nós nos curarmos desse tipo de discurso e construirmos uma inologia
que tenha mais sinalizações do Sermão do Monte, dos ensinos do Evangelho, dos ensinos do Jesus de Nazaré, discursos nos nossos púlpitos onde tenha mais cara do Evangelho do que cara dessa onda dos extremos no contexto do contexto brasileiro. Isso é muito complicado. E atrelar a imagem da Igreja Evangélica Brasileira a qualquer segmento político, ideológico, especialmente nos extremos, isso é muito grave. Seja de esquerda, seja de direita, isso é muito grave. E a igreja, a imagem, quando eu digo da igreja, eu estou falando da empresa religiosa. Ela vai ficar comprometida. Eu não lamento isso, honestamente eu não lamento. Porque é isso que precisa acontecer mesmo. A gente precisa fazer uma peneiração do que é evangelho e do que é essa nossa instituição que não consegue sobreviver numa pandemia. Se uma igreja não consegue sobreviver numa guerra ou numa pandemia, ela tem que perguntar se ela é realmente o fermento do evangelho ou se ela é uma empresa como qualquer outra que sofre na sua caminhada. Quando eu estou falando o sofrimento da estrutura. Ela sofre na sua estrutura, ou seja, aquele que edifica a casa sobre a rocha. O que é rocha nesse texto? Edificar sobre a rocha é o Sermão do Monte, é os ensinos de Jesus. Aquele que edifica a sua casa sobre os ensinamentos de Jesus vão enfrentar furacão, tempestade, pandemia, e a casa vai se manter na rocha. Aquele que edificar sobre areia, vem pandemia, furacão e a casa desaba. Então esse é o momento da gente perceber se a casa foi edificada sobre areia ou se a casa foi edificada sobre a rocha. Se a casa está em crise e as pessoas estão com medo e achando que agora estão acabando, caramba, tem alguma coisa errada no que foi edificado. Pastor, além disso, o senhor concorda que a pregação, especialmente essas mais midiáticas, ela não está um pouco diluída? Assim? Eu quero dizer que valores como, por exemplo, o sacrifício, carregar a cruz, o caminho estreito, parece que essas coisas não fazem parte mais do discurso cristão, né? O que está agora muito em alta é uma vida de sucesso, prosperidade. O que não deixa de ser verdade, que você pode e terá uma vida abundante, que haverão irmãos em Cristo que serão bem-sucedidos, mas uma coisa coexiste com a outra, né? E o que ocorre agora é que o que parece é que os pregadores que fazem a opção por falar apenas de um sucesso terreno, de uma prosperidade terrena, e que, infelizmente, os valores espirituais eternos, como as recompensas, que é o caso, prometidas pelo nosso Senhor, que estão destinadas para os salvos, parece que isso não tem tanto, digamos, não é tão atraente mais esse discurso, que você terá uma vida futura em Cristo. O que parece é que essa geração quer antecipar isso, quer viver tudo aqui, né? E não atravessar momentos difíceis aqui, né? Padecer, por exemplo. O senhor concorda que existe esse discurso um pouco diluído de um evangelho fácil? Na verdade, é uma coisa e outra. É óleo e água. É mercado e evangelho. Porque sim, o evangelho não tem natureza de mercado. Porque o paradigma do evangelho é a graça. E o que é a graça? A graça é a ação de um Deus soberano em favor de pequeninos que nada podem lhe dar em troca. Então, se o paradigma do evangelho é a graça, esse paradigma não cabe no mercado. Então, não interessa se pregar esse paradigma ou essa mensagem de amor, da graça, da misericórdia de Deus, porque isso não dá dinheiro, cara. Não dá dinheiro. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cadeira elétrica e siga-me, né? Porque a cruz, na época, era cadeira elétrica. Pegue a forca e siga-me. Pegue o cutelo de morte, siga-me, né? E pague mais 100. Não tinha ninguém.
A outra coisa importante que Jesus fala é que o caminho que ele propõe é estreito, é apertado. E Jesus disse, são poucos. Cara, se tem muitos, eu fico perguntando, ou o caminho mudou, ou eu vou mudança. Jesus disse que são poucos. São poucos. São muitos na cristandade, mas no evangelho são poucos. São muitos no catolicismo, mas no evangelho são poucos. São muitos no protestantismo, mas no evangelho são poucos. Então, esse discurso de mercado, ele está aí. E graças a Deus que as pessoas compram esse negócio de mercado e rejeitam o evangelho, porque o evangelho é outra coisa. O evangelho é um fermento da sociedade. Quando a Bíblia propõe o evangelho como fermento, isso é muito inusitado. Está dizendo que não é a massa, que é um fermento, que não é uma grande maioria, que é um sinal, é um testemunho. Então eu não tenho assim aspiração de visibilidade, eu vivo a vida, eu quero só viver, cara, eu só quero viver e quero viver a beleza do evangelho, e se puder viver a beleza do evangelho já está de bom tamanho, está de bom tamanho. E se enquanto eu puder viver o evangelho, os irmãos me suportarem nas ambiências das suas convivências, eu vou ficar muito feliz. Quando não quiserem, o que é que eu posso fazer? Não vou fazer nada. Mas não vou nem sair magoado, nem chateado, nem amargurado. Não. Cara, rapaz, só para você entender como esse pessoal da Igreja de Cristo é bacana comigo. Eu estou falando isso não é para fazer média, não. É porque, por exemplo, a Igreja de Cristo não autoriza que seja dada a celebração para a ceia. Eu não consigo, por causa do Evangelho, eu posso participar do culto, eu estou na sua igreja. Pastor Carlos, você quer celebrar a ceia? Eu digo, rapaz, as crianças podem participar. Você diz, pode, não? Então, cara, tu celebra, porque se eu for celebrar e a criança não puder participar, eu vou ter peso de consciência. Por que eu elaboro assim? Porque a religião é burocrática. Como a religião é burocrática, e no caso do protestantismo ela é confessional, a criança não tem condição de elaborar as confissões protestantes. Aí ela não pode, por causa da religião protestante. Jesus diz, deixai vir as minhas criancinhas e não as impeçais, porque das tais é o reino dos céus. Então, quem é que tem que examinar-se a si mesmo? Sou eu, para ver se eu estou no ponto da criança. A criança já está no ponto. Examine-se. E aí, se você não se tornar como uma criança, então eu tenho essa crença. E é uma convicção dentro da minha cabeça, do meu coração, o que é que eu posso fazer? E graças a Deus que os irmãos me acolhem. Então, nesse sentido, eles são misericordiosos comigo. E eu quero, se eu puder transitar e conviver, quero. Mas assim, eu não vou ficar... Cara, se os caras se chatearem, eu sou culpado, não são eles. Eu que fiz a coisa, né? É uma igreja que não reconhece oficialmente o ministério feminino no meu coração por causa do evangelho, por causa da religião, não. Religião, mulher não tem chance em religião patriarcal, nem no judaísmo, nem no islamismo, nem no cristianismo. O próprio catolicismo é padre e a freira só pode fazer obras sociais, cuidar de gente sofrida, mas ela não pode celebrar os sacramentos, por exemplo, porque são símbolo de poder, né? Então, na igreja, por exemplo, na sua grande maioria protestante, as mulheres podem orar, podem evangelizar, podem pôr as mãos sobre pessoas, podem profetizar, né? Eu me lembro que um congresso nosso teve uma decisão tomada que foi à luz de uma profecia lá, que uma senhora que foi um instrumento, né? Então, mas não pode, aí as funções de poder elas não podem. Eu tenho essa crença, eu quero que a instituição reconheça, eu vou falar para que a instituição, não, eu tenho que respeitar a instituição, ela é assim. Agora, eu não posso aceitar o fato de que pessoas que têm vocação pastoral, que há mais de 17 anos pastoreiam uma comunidade, e são do sexo feminino, mas estão pastoreando, cuidando de vidas, e aí não reconhecer isso é um absurdo, né? E tem na Igreja de Cristo muitas histórias dessa. A irmã Silvia, por exemplo, o Eusébio, acho que é mais de 30 anos, né? E não tem um reconhecimento, a pessoa arranja um jeito de chamar de missionária, de não sei o quê, porque a religião não permite. Isso. A religião não permite. Então, assim, Vânia lá no oeste, né? Isso. Então, só para dizer para você o seguinte, transitar é muito legal. Enquanto der para transitar, eu quero transitar em qualquer lugar. Quero ser torcedor de futebol, quero ser torcedor de um segmento protestante, né? Agora, não visto a camisa. Até porque eu tenho dificuldade com esse negócio de escudo e camisa.
Eu tenho dificuldade porque a minha camisa é de uma cor, a tua é de outra cor, então a gente vai daqui a pouco quebra-pau, porque tu é de lá e eu sou de cá. Então o escudo do Palmeiras não pode se encontrar com o escudo do Corinthians. Tu imagina só, cara, olha que loucura, olha que loucura. As tribos quíchuas da região amazônica, elas estão no Peru, elas estavam na região do Brasil, do nosso Amazonas, elas estavam nessas regiões todas, né? E aí chegam os espanhóis de um lado, os caras criam um chamado Tratado de Tordesilhas e diz, não, daqui para lá agora vocês são dos portugueses, daqui para cá vocês são nossos. Dividem as tribos. Aí criam uma bandeira do lado de cá, uma bandeira do lado de cá. Traça uma linha e diz, ó, não pode passar daqui para lá nem de lá para cá. Gente, que loucura. Aí eu agora com a minha bandeira vou brigar com o outro por causa da bandeira do outro. Aí o outro bota uma bandeira vermelha, o outro bota uma bandeira verde, o outro bota... Que loucura, cara. Eu vou brigar por bandeira. Eu vou brigar por escudo? Jamais, não quero, não faz parte do meu ser. Se você olha o Jesus de Nazaré, ele não assumiu o escudo do judaísmo. E é muito interessante, especialmente na ótica de Mateus, porque quem reconhece o Messias, né, logo de cara, é gente fora da comunidade judaica. Os 3 sábios, ou chamados magos do Oriente. A primeira mulher curada na descrição de Mateus é uma cirofenícia. E o livro termina dizendo, ide fazer discípulo de todas as nações. Mateus está escrevendo aos judeus para dizer aos judeus que Jesus não pertence a uma bandeira. Aí você vai ver, por exemplo, essa loucura do mundo protestante pelos judeus, pela nação judaica, né? Nem pelos descendentes de Abraão, é pela nação. O Estado, né? Pelo Estado, né? Confundindo, por exemplo, o Estado judaico com os descendentes de Abraão. Porque os descendentes de Abraão que têm um compromisso com Deus e são abençoados, não são os descendentes do Isaac, são os descendentes pela fé do Jesus de Nazaré. O descendente de Abraão, que vai abençoar todas as nações da terra, do ponto de vista histórico, chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Aí Paulo diz isso aos romanos, né? Paulo diz isso aos romanos, né, pastor? Toda clareza. E é interessante porque esse Jesus até os islâmicos gostam. Se curvam, respeitam, apreciam. Até porque eles se sentem como se fossem irmãos dele, do jeito que eles, islâmicos, estão perseguidos pelos judeus, o Jesus foi perseguido por eles. Então encontram um vínculo aí de... Aliás, esse é um vínculo missionário extraordinário, extraordinário. Por isso, meu querido, que o Jesus de Nazaré é fora, totalmente fora. Aliás, essa é uma expressão muito pequena para dizer sobre Jesus, dizer que Jesus é fora da média, né? Porque ele está acima da média, fora da média, aquém e além de todas as coisas, alfa e ômega, primeiro e último. João disse a mesma coisa do jeito que eu estou querendo dizer, aquém e além. O João diz com alfa e ômega, primeiro e último, né? Mas é isso que é o Jesus de Nazaré. É o Shaddai, né? O Todo-Poderoso. Pastor Carlos, eu fico muito feliz, honrado, agradeço demais sua disposição de ter passado 1 hora e agora quase 1 hora. Muito obrigado, né? Nós tivemos o prazer de ouvir outros homens de Deus aqui, o pastor Dantas, como eu falei, Nicásio, Lira, o pastor Elias, lá de São Paulo, e agora o senhor. Nos encoraja muito. Essa live vai ficar gravada aqui no IGTV, se você quiser ver, alguém quiser ver, aí que está agora, quiser rever e mandar para um amigo, vai ficar gravada. E é uma pena que nós perdemos a primeira, mas a segunda aqui vai ficar gravada. Agradeço, muito obrigado, pastor. Obrigado demais por todas as vezes, né? Não só agora, mas que eu, de alguma maneira, solicitei o senhor e o senhor me atendeu, né? Em ligações, uma conversa pessoal, sempre de modo muito gentil, muito sábio, e eu fico feliz por tê-lo por perto, poder contar com o senhor. Desejo que Deus abençoe sua vida e o seu ministério, né? Enquanto o senhor está aí, cheio de lucidez, saúde, força, peço a Deus que continue lhe dando saúde para trabalhar. Alegria, meu querido. Obrigado aí pelo convite, pela confiança. Eu sei que atrelar a sua atividade pública, a imagem de quem está falando é um compromisso muito sério para você.
Então, agradeço o fato de que você nos convida para estar aí juntos nessa caminhada. Espero que o Jesus de Nazaré continue inspirando, abençoando a sua vida e que você o tenha como perfil e que os remanescentes do Evangelho e os remanescentes desses seguidores do Jesus de Nazaré estejam presentes aí nessa nossa sociedade. Eu acredito que há um grupo remanescente. Eu sempre acredito que na história Deus mantém alguns remanescentes. Ele mantém um fermento. Ele mantém pessoas com o poder de capilaridade em várias ambiências para que o Evangelho e a vida continue dançando, fazendo a festa e destruindo todo o mal e manifestando o bem, manifestando a bondade, a misericórdia e a graça de Deus. E aí que o nosso compromisso de vocação e missão seja maior do que as empresas religiosas, nossas instituições, que têm seu valor, que têm seu papel pedagógico, às vezes positivo, em outras ocasiões muito negativo. Depende da geração que está manuseando. A imagem institucional depende da geração que conduz aí a instituição. Então, dependendo da geração, pode ser uma imagem boa, pode ser ruim, pode ser truculenta, pode ser violenta, pode ser de paz, pode ser de guerra. E aí as pessoas vão decidindo como é que querem viver a vida e aonde que nós queremos estar nesses processos, e nós é que podemos decidir, sob a graça de Deus, sob a inspiração do Espírito Santo, aonde e como nós devemos estar. Pois não, pastor, eu quero só concluir e dizer ao senhor que, a despeito dessa suposta vinculação, né, aqui virtual, já existe uma vinculação pessoal, né, e eu quero deixar isso notoriamente claro para todo mundo. Assim, a sua imagem está vinculada à minha, é muito pequena em relação ao fato de que a minha pessoa já está ligada à sua, pela amizade, pelo respeito, pelo carinho, pela atenção. Demora no coração, querido. Demora no coração, não paga aluguel, não paga IPTU e, por favor, da minha parte não será despejado nunca. Que bom. É recíproco. Pastor Carlinhos, Deus abençoe, tenha uma boa noite, um abraço aí na família e até, se Deus quiser, né, quando o senhor vier a Natal ou eu for a Fortaleza, a gente poder se encontrar pessoalmente. Olha, as portas estão abertas, viu? O muro é bem baixinho, se o portão estiver fechado, pode pular o muro. O muro aqui não tem cerca elétrica, não tem vidro, não tem nada. Quem quiser pode entrar e pular. Aliás, eu só tenho muro ainda porque a família, mas por mim não teria muro para entrar quem quiser, sair e a hora que quiser.